O crime de trânsito, ele se diferencia principalmente com relação à apuração dos outros homicídios que são tratados pelo Código Penal, no que diz respeito à forma de investigar. Na realidade, não existe um link, não existe um elo entre o condutor do veículo que comete um homicídio no trânsito com aquela sua vítima. Os fatos que ocorrem são decorrentes de uma negligência, de uma imprudência ou de uma imperícia, que são crimes de origem culposa. Enquanto que nos crimes previstos no Código Penal, a origem daqueles homicídios são de cunho eminentemente dolosos, ou seja, havia vontade, por parte do autor do fato de cometer aquele delito. Nós temos que usar diversos recursos, nós temos que buscar situações como câmeras de vídeo monitoramento, como testemunhas no local, que são raras, já que devido à dinâmica de todo o ocorrido do acidente, nas vias públicas, nas vias onde estão ocorrendo deslocamentos, e essa própria característica do deslocamento veicular, o deslocamento das pessoas que estão ali transitando, ela já dificulta a sua identificação. Então, muitas vezes nós temos que recorrer ao bom senso e até à boa vontade de algumas pessoas que se sensibilizam com aquele evento, com aquele fato, e repassam aos órgãos competentes que comparecem ao local das ocorrências e possibilitam algumas informações de formas que nós possamos concluir o inquérito e apontar a autoria, que essa é a nossa finalidade. A sociedade evoluiu com relação à cobrança, e alguns aspectos de colaboração, principalmente com a nossa Delegacia de Delitos de Trânsito, à medida que ela se deu conta que nós não podemos deixar impune essas ocorrências. São vidas que se vão, são perdas para as famílias, e nós, como órgão do Estado, que fazemos a parte de investigação de polícia judiciária, nós temos essa obrigação. Algumas medidas foram adotadas no âmbito federal, no aspecto de legislação, tais quais nós temos exemplos, o aumento das multas, esse valor das multas, houve um aumento das multas, e com esses valores os usuários começaram a sentir no bolso, que aquelas infrações, mesmo as pequenas que eram cometidas, poderiam causar não só transtornos no aspecto penal, no aspecto punitivo, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, como também no aspecto pecuniário. Então, isso houve um freio, um arrefecimento em algumas ações que eram praticadas. Por outro lado, nós também tivemos alguns agravamentos, algumas medidas que foram adotadas através de resoluções do CONTRAN e da própria alteração da lei de trânsito do Código, do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que agravaram algumas situações, tais como a alcoolemia, tais como a inclusão de acidentes ocorridos devido a rachas ou a pegas, que isso gerou uma majoração nas penas. Então, essas medidas, sem dúvida, fizeram com que alguns condutores repensassem esse fato ao estarem na condição de veículos automotores. Nós sentimos uma queda sensível no volume de inquéritos policiais instaurados mediante auto-prisão em flagrante lavrados por conta da alcoolemia. Isso mostra que realmente os condutores eles estão se precavendo. Hoje em dia, nós vemos, é muito comum elegerem amigos da vez, ou se valerem de táxis ou outros meios de deslocamento para se deslocarem quando vão fazer alguma ingestão de bebida alcoólica. Então, isso realmente causou uma diminuição no contexto das autuações em flagrante ou da incidência dos crimes de alcoolemia. O que nós temos constatado e que é necessário, isso está sendo feito, inclusive através de campanhas patrocinadas pelo governo do Estado, pelos governos municipais, são campanhas educativas. O que é preciso é que todos os envolvidos nesse contexto, sejam eles pedestres, ciclistas, motociclistas ou condutores de veículos automotores de pequeno ou grande porte, eles tenham conhecimento das normas que são estabelecidas no Código de Trânsito, porque a quebra dessas normas
é que vem causando essa incidência e essa criminalidade, por assim dizer, né, baseado na legislação de trânsito. Então, os inquéritos que nós fazemos, em sua grande maioria, né, é justamente por quebra do dever de cuidado por parte dos condutores, por parte de alguns pedestres. Muitos ciclistas também dão causa ao acidente, motociclistas também são vitimados no dia a dia, às vezes até por a falta do uso de um equipamento de proteção individual que é previsto no Código de Trânsito e que muitas vezes eles se omitem por uma questão de conveniência, né, ou se dizem incomodados, mas não se apercebe que isso pode salvar as suas vidas. A postura do ciclista com relação ao que estabelece o Código de Trânsito, ela deve seguir alguns padrões específicos. Nós observamos que em várias e muitas ocasiões, eles não obedecem a algumas regras. Ciclistas dirigem pela contramão, ciclistas dirigem cruzando vias em locais não permitidos, ciclistas transitam por locais que não é proibido, que não é permitido a circulação daquele tipo de veículo, por calçadas também. Inclusive, nós temos casos aqui de alguns ciclistas que atingiam pedestres nas calçadas. Então, a quebra de todas essas normas, o desconhecimento também de alguns regulamentos, de algumas regulamentações que se encontram no Código de Trânsito brasileiro, é preponderante para a contribuição. O Código de Trânsito, na sua parte que trata dos crimes, ela tem previsão para a apuração de vários tipos de crimes, desde o homicídio, a direção sem habilitação, a situações de alcoolemia, a situações de lesão corporal. Os mais graves são os previstos no artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito brasileiro, que são os que tratam dos crimes de homicídio. A previsão dos crimes de homicídio culposos simples na direção de veículo automotor, as penas variam de 2 a 4 anos de detenção, né? Elas podem ser agravadas dependendo das circunstâncias do cometimento daquele crime. Motorista alcoolizado, motorista sem habilitação, em cima de uma faixa de pedestre, em cima da calçada. Então, todas essas circunstâncias agravantes e algumas outras qualificadoras que venham a existir, bem como o concurso de crimes, elas podem levar a uma totalização de crime e pular de detenção para a pena de reclusão. Diferentemente dos crimes violentos, letais e intencionais, que já se inicia, mesmo nos crimes mais simples, com a pena de reclusão. Então, a grande diferença é essa. A própria legislação, ela trata de forma diferente as situações de morte. A morte no trânsito, ela é vista de uma forma para uma apuração e uma penalização mais branda que os crimes violentos, letais e intencionais. Obviamente, pelas características do cometimento desse crime. Enquanto você teria a intenção de matar, que são os crimes dolosos, né? Nos homicídios de trânsito, existe aquela presunção da culpa por parte do condutor, seja ela por negligência, imprudência ou imperícia. Em algumas exceções, nós temos também o deslocamento da penalização desses crimes de trânsito para o dolo eventual, né? Mas são fatos poucos comuns e que hoje em dia a justiça pouco está conhecendo. Na realidade, houve uma abrangência maior em algumas situações delitivas cometidas por condutores no trânsito durante a condução de veículos automotores, e elas estão todas capituladas no Código de Trânsito brasileiro, daí porque nós temos que realmente fazer uso e invocar essa legislação.